querido que nos faz conceber e ter a oportunidade de reparar o passado com esse novo renascer. Mãe, doce é seu nome, sublime é seu amor, ternura de vida, mãe, cheiro de flor. Agradeço a mãe pelos dias e noites que me consagrou. Mãe, você é meu ninho de amor. Mãe, sublime amor, instrumento divino que Deus nos ofertou, laços de amizade por toda a eternidade. Mãe, seu nome é amor. Mãe, seu útero sagrado é o berço querido que nos faz conceber e ter a oportunidade de reparar o passado com esse novo renascer. Mãe, doce é seu nome, sublime é seu amor, ternura de vida, mãe, cheiro de flor. Agradeço a mãe pelos dias e noites que me consagrou. Mãe, você é meu ninho de amor. Mãe, você é meu ninho de amor. Mãe, você é meu ninho de amor. Boa noite, meus irmãos queridos. É um motivo de muita satisfação encontrá-los novamente aqui no Salão Virtual ABBN, pedindo que Deus nos abençoe na nossa tarefa de hoje e nesse momento, nessa data especial, homenagem ao Dia de Todas as Mãezinhas, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa vibração de pedido ao Pai por bênçãos, luzes, conforto e força para todas as mães do nosso planeta, as que estão aqui e as que já retornaram ao mundo espiritual. Porque hoje nós vamos conversar sobre a maternidade e o espiritismo. Então, quero deixar aqui um beijo carinhoso para todos, não é só para as mamães não, tá bom? Um beijo e vamos começar a nossa tarefa.
Vamos então à leitura da nossa página de abertura, que é do livro Espírito da Verdade, lição número 50, Maternidade. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação ideal. Nos filhos, a essência do amor. No ar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define um interrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães ditosas, mães jovens, mães inexperientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filho do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mãe da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa fraternidade da providência divina. Vamos então, meus irmãos, entrelaçarmos nossos corações e mentes na nossa prece inicial. Mestre Jesus, Mestre amado, Mãe Maria tão querida, aqui estamos, Pai querido, agradecidos por mais uma vez nos concederes esta tarefa, a tarefa da ampliação de conhecimentos, a tarefa da orientação divina no nosso caminhar terreno atual. Gratos somos, Pai querido, por tantas chances que nos dás de ir e vir, tantas oportunidades de corrigir, de aprimorar, de nos esforçarmos para conhecermos uns aos outros. Abençoa-nos, Pai amado, na noite de hoje. Abençoa o nosso estudo de hoje. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso trabalho. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos, meus irmãos queridos, ao nosso estudo da noite de hoje. E que é a maternidade.
em todas as regiões do planeta, a mãe é a figura enaltecida. E ela é conhecida com vários nomes: rainha do lar, amor incondicional, maravilhosa. E isso, no livro A Mãe no Terceiro Milênio, nos diz que a mãe, né, a mulher, fisiologicamente, ela é preparada para gerar um ser. E em grande parte dos seres vivos, existe o instinto materno, inclusive nos animais. A mãe, no reino animal, ela protege sua cria, providencia a sua alimentação até um determinado período da vida desse filhote. E quando pressentem algum perigo, elas reagem de uma forma, né, enlouquecedora. E a mãe humana, embora de uma forma mais branda, mais tranquila, ela também está sempre disponível para defender sua cria. Embora ela seja indispensável para dar a vida, no passado a mãe foi considerada como máquina de procriação, de perpetuação da espécie, e o tempo foi passando, o mundo foi evoluindo, as coisas foram mudando e a mulher foi conquistando o seu lugar. No Livro dos Espíritos, na questão 890, ele pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta foi que são as duas coisas. E o amor da mãe por seus filhos faz com que ela os proteja. Nos animais, essa proteção e esses cuidados só vão até os filhotes crescerem. E nos seres humanos, a coisa é diferente. Esse amor da mãe, esses cuidados, essa dedicação é eterna, transcende o túmulo. Por que será que se diz que o amor maior que tem na Terra é o amor da mãe? É porque a ligação da mãe com o espírito que está reencarnando é forte. A mãe, ela tem um amor que não quer nada em troca. Só ela entende o filho. Ela sabe que é uma oportunidade que ela está recebendo de dedicar o seu amor àquele espírito que Deus está lhe confiando. Que a maternidade é uma aprovação terrena, principalmente quando a relação mãe e filho é conflitante, quando eles não têm nenhuma afinidade. E no livro Eu Escolhi Nascer, o espírito Lúcio, ele fala sobre as suas experiências em uma colônia espiritual que trata especificamente de fertilização e reprodução humana. E ele diz que a Alvorada dos Sonhos é uma colônia espiritual onde se planejam as reencarnações. E muita coisa acontece por lá, mas o mais importante que acontece são os ajustes entre os mundos, o daqui e de lá, para esse recenseamento final dos seres. Existem vários laboratórios nessa colônia, um deles é o de Xanadu, onde as incubadoras trabalham para a reutilização plasmática dos espíritos, que já estão amadurecidos com aquela ideia da reencarnação. Eles vão sendo amadurecidos em etapas desde que eles chegam à colônia. E lá na colônia, eles captam o desejo, o sonho das pessoas que estão encarnadas, que querem ter filhos. E formam uma parceria que a gente não vê entre os laboratórios espirituais e os laboratórios terrenos, planejando todo esse processo para as futuras gestações. E lá nessa colônia, eles buscam chamar a atenção das pessoas que estão desesperançadas, tristes, sem perspectiva, para sonharem novamente, despertarem essa atenção deles para essa faixa, né? Essa faixa de vibração da uma nova vida. Principalmente esses que estão quase desencarnando. E ficam falando, né, mostrando aos espíritos que chegam lá para se convalescerem, se recuperarem, que
é preciso reencarnar. Isso vai ser bom para o espírito e aos outros que estão vinculados a ele. E para que esse processo ele aconteça de uma forma eficaz, uma grande parte de encarnados é levada à alvorada dos sonhos para receberem orientações do início do processo. Nesse momento é que serão escolhidas as pessoas, as coisas que vão acontecer, como as pessoas deverão se comportar quando chegarem ao planeta. E lá, na colônia, as tarefas são divididas, tanto para quem escolhe, tanto para quem vai receber aquele corpo físico. E quem está se importando qual o caminho que foi percorrido para que esse ser seja gerado. O mais importante de todo esse processo é que haja um amor por esse ser que vai reencarnar, um amor incondicional, sem querer nada em troca. A maternidade é uma experiência criada nos grandes laboratórios espirituais para que os seres em experiência humana possam despertar sentimentos nobres, necessários para permanecerem nessa faixa vibracional. Funciona como uma caixinha de remédios, que é utilizada em momentos oportunos para a tarefa de amar. Nós sabemos que a reencarnação existe, acontece. E os espíritos iluminados nos esclarecem, através das suas mensagens, que todos temos necessidade de envergar um corpo físico para podermos continuar a evoluir. E, de pouco em pouquinho, nas várias vidas que vamos experienciando, nós vamos nos desapegando das coisas materiais. E que não tem um lugar melhor para que a gente receba essas orientações, para que a gente vá se habituando com essas noções, não tem lugar melhor do que a família. Com esses laços familiares, com a doutrina espírita direcionando sua vida, o espírito estará melhor capacitado para se esforçar para o seu aprimoramento. E Emmanuel diz que o lar é o mundo essencial de todo espírito encarnado. Tanto seja o dos laços consanguíneos, como por outros laços. Os arquitetos da reencarnação planejam de uma forma meticulosa o nascimento de cada um de nós, seguindo as orientações de Jesus. Escolhem o lar que tenha melhores condições para que a gente aprenda, para que a gente tenha os resgates e os reajustes. Então, nós temos certeza que não existe reencarnação por acidente em família nenhuma. Não há uniões acidentais. E Emmanuel diz que a causalidade não se encontra nos laços da parentela, ou seja, não há acaso nos lares terrenos. E sim, um planejamento feito de forma rigorosa, seguindo as leis de Deus. Ainda nesse livro, nós vamos falar sobre a gestação e sobre o parto. De uma forma geral, a gestação ela é um momento único na vida da mulher. E cada gestação ela é de um jeito. Quem já teve vários filhos sabe, já percebeu isso. Por quê? Cada gestação é um espírito diferente. Cada espírito tem a sua própria vibração. E ele pode ter afinidade com essa mãe ou não. E estudos de regressão de memória
mostraram que o bebê, ele não tem mente consciente, ou seja, ele não filtra pensamentos e sentimentos que vêm da sua mãe. Mas ele percebe e sente tudo que a sua mãe pensa e sente por ele. Se ela aceita, se ela rejeita, se ela está satisfeita porque é um menino ou porque é uma menina, se fica reclamando toda hora com o barrigão, se está doida para acabar aquele período de gestação para se livrar do desconforto. E nessas terapias de regressão, há relatos de experiências uterinas que causam grande frição, né? Grandes discussões na classe médica. Porque a pergunta é, se o cérebro físico daquele bebê, daquele feto, ainda não se formou ou ainda não está totalmente formado, como é que essas vivências uterinas ficam gravadas? Então, o Dr. Banerjee, ele explica nesse livro que a gente está mostrando aqui, Vida Pretérita e Futura, que essas memórias gravadas têm relação com a MEC, que é a memória extracerebral. Essa memória extracerebral é a memória energética, além do cérebro físico. Traduzindo, é a memória do espírito. São os arquivos do espírito das suas várias vidas. E essa memória extracerebral, ela pode ser comprovada facilmente quando fazem os tratamentos de regressão de memória. E essa memória, essa MEC, ela fica registrada desde a hora da concepção e fica gravada para sempre nos arquivos espirituais. O espírito pode trocar de corpo quantas vezes puder, quantas vezes acontecer, mas os registros, essas memórias ficam gravadas, nunca se apagam. E na hora do parto, na hora que o bebê vai nascer, ele também registra de uma forma inconsciente tudo o que acontece naquela hora, até a conversa da equipe médica. E ficam gravadas as impressões positivas e as negativas. E essas impressões terão uma influência na saúde física e emocional desse bebê. A psicóloga americana, a doutora Ellen Wambach, no seu livro Vida Antes da Vida, ela relata sobre os depoimentos de pacientes tratados por ela com a regressão de memória. Ela fez com que regredissem até a fase pré-natal. E aqui tem 3 depoimentos. No livro dela tem vários, né? Eu selecionei só esses. Um falou assim: eu estava consciente de que minha mãe não me queria e fiquei surpreso e desapontado quando descobri. O outro já falou: eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê filho. Eu temia as perspectivas diante de mim. Sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Então, são alguns exemplos que demonstram que o feto, o bebê, é gente de verdade, desde o primeiro momento de vida. É um fluxo contínuo da vida. E no livro do Hermínio de Miranda, ele comenta que as crianças não nascem com manual de instrução, né? Dizendo aonde a gente deve ligar, desligar, que tipo de pilha a gente vai usar, quanto tempo vai carregar, vai levar para carregar. Não tem isso. A gente aprende na experiência do dia a dia, lidando com a criança na prática e com a experiência dos mais velhos e orientações dos profissionais da saúde. E o que é preciso, é bem frisado nesse livro, que quando a pessoa decide ter um filho, ela precisa entender que é uma decisão muito séria, que está sendo feito um convite para alguém que já existe em uma outra dimensão de vida.
A gente está convidando essa pessoa para vir ser criada e educada por nós, numa nova vida. Então, não pode ser uma atitude impensada. Não pode resultar de um encontro sexual impulsivo de um casal. E quando não há condições adequadas para essa gestação, a criança pode se sentir rejeitada ainda na barriga da mãe. Ou pior, ela pode ser abortada pela mãe quando a mãe considera que aquela gravidez foi um acidente infeliz. Porque se a mulher não está se sentindo pronta para ser mãe, tem que pensar antes de engravidar. Porque aquela gravidez pode ter sido de uma forma irresponsável, mas o espírito que está ali é um ser que passou por um processo de preparação para reencarnar. E se essa gestação já começou, é porque existe um motivo muito sério para que esse espírito se acople à barriga daquela mãe. Pode ser que seja um amigo das vidas passadas que veio compartilhar com ela da vida, alegrar, etc., mas pode ser um inimigo também, que ainda nutre o ódio por ela. Então, é uma oportunidade de reajuste de burilamento para ambos, para a mãe e para o filho. E acontece também da mãe, né, parir pelo coração, quando a criança não é gerada do solvente, mas é gerada no seu coração. Quando a mãe ou o pai tem aquele desejo de ter um filho. E aí, nessa colônia, nesses laboratórios, as cápsulas, as fertilizações, os envios dos espectros que estão nas incubadoras serão direcionados às faixas necessárias para o melhor aprendizado. Ou seja, a espiritualidade vai encaminhar, né, quem vai adotar e quem vai ser adotado. E no livro Bem Dizer para Mães e Filhos, diz que quando nós estamos conscientes, nós sabemos que os nossos filhos são seres espirituais. E naquele momento, é um bebezinho, está no corpinho de criança, vivendo uma nova vida. Quando a gente já se conscientiza disso, nós vamos estar em melhores condições de nos relacionarmos com esses filhos. Se nós não tivermos essa consciência, a nossa relação com o filho vai ficar mais difícil, vai ser mais no regime de autoritarismo, sem diálogo, né? Eu mando, você obedece. E a visão espiritual da maternidade, ela diz que esse espírito, esse bebê, ele precisa de 3 coisas: segurança, presença e amor incondicional. A segurança é o bebê sentir que ele é amado, que ele está protegido, e isso ele vai perceber quando ele estiver sendo tratado, estiver tendo a sua comidinha, estiver limpinho, de fraldinha trocada, bem cuidado, num ambiente limpo, recebendo os atendimentos médicos e sendo respeitado como ser. A presença é que quando essa criança chega ao planeta, ela quer a mãe. A mãe presente em todos os momentos, principalmente aqueles mais marcantes de sua vida. Ela não quer a tia, ela não quer a avó, ela não quer a babá, não quer ninguém. É a mãe. É a presença da mãe que vai mostrar para ela que ela tem carinho, proteção e aconchego. E ela precisa que essa mãe, essa família, lhe dê educação espiritual. Na visão espiritual, a presença da mãe não é uma coisa facultativa, que pode faltar, né? Não precisa ter. Não tem que ter. E é muito importante que quem se candidata a ser mãe entenda isso.
E a terceira coisa é o amor incondicional. Estar disposta a aceitar esse filho de qualquer jeito. Acolhê-lo, seja do jeito que for, com as suas dores, seus medos, suas dúvidas, sexualidade, doenças, qualquer coisa que o diferencie em relação às outras crianças. Que essa criança precisa sentir que ela é digna desse amor dessa mãe, que a mãe não está rejeitando, porque ela tem um defeito ou porque ela não seja boa o suficiente para aquela mãe. E a gente já conversou que, embora não tenha o cérebro totalmente formado, o bebê sente, ele percebe tudo o que acontece na barriga e fora da barriga. Então, falando com relação à rejeição e aborto, Hermínio de Miranda, no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, ele diz que quando uma mulher percebe que engravidou e essa gravidez não é desejada, ela pode reagir aceitando, rejeitando ou abortando. Se ela escolher abortar, vai ser um desastre, porque ela vai estar, interrompendo aquele processo de preparação daquele espírito para reencarnar. E mesmo que o espírito ainda não tenha se ligado ao feto, ele vai sofrer o impacto no físico e no emocional, por causa da violência do momento e por causa da rejeição. Ela não me quis. Essa atitude vai gerar seríssimas consequências, tanto para a mãe quanto para o pai que o rejeitaram e para o espírito que foi rejeitado. Se ele for um espírito que já tem um certo entendimento e estava se preparando para renascer, desculpa, falei o contrário. Se ele for um espírito que está em desequilíbrio emocional, ele estava se preparando para renascer, e aquele processo todo que a gente já explicou antes, e de repente cortaram a sua perspectiva de vida. Então, ele pode ficar por séculos e mais séculos guardando aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de se vingar daqueles que não deixaram que ele nascesse. E aí, muitas coisas vão acontecer, sérios compromissos que vão demorar para ser resolvidos e só se resolverão quando um dos lados despertar para o amor. Se for um espírito equilibrado, calminho, que já está com equilíbrio emocional e tal, as consequências serão menores, mas vão existir. Porque, diante de Deus, a dívida de quem provocou essa situação existe. Vai ter que ser corrigida. E todo mundo que participou dessa cirurgia, desse aborto, mãe, pai, médico, enfermeira, curiosa, é considerado como tendo atentado pela vida de um ser que não podia se defender. Foi um crime cometido. E muita gente se sente respaldado pela justiça terrena que aprova, em determinadas situações, é o aborto. E não se preocupam com a aprovação divina. Ou porque elas não conhecem as leis de Deus, ou porque conhecem e não estão preocupadas com isso. Não estão nem aí para isso. E no livro A Mãe do Terceiro Milênio, ele diz que, embora a gente deva respeitar as condições da mãe, sua sensibilidade, etc., sabe-se que o parto natural é aquele que vai fazer com que os centros de energia e o sistema respiratório do bebê sejam melhor estimulados. E que o corte do cordão umbilical também tem que ser respeitado, que só pode ser cortado quando para de ter pulsação no cordão. Porque, do contrário,
pode dar parada respiratória na criança, que vai sentir uma sensação de morte. E nas terapias de regressão de memória também falam que os bebês sentem essa mesma sensação do que quando corta o cordão umbilical na hora errada, quando a mãe é fumante. Quando a mãe é fumante, o feto tem a mesma sensação de parada respiratória. E aí a influência dos tipos de parto é falado no livro Conexão com o Bebê. Então, pesquisas recentes dizem que o tipo de parto tem influência até na vida adulta desse bebê. Mentira. Quando o bebê nasce pelo parto natural, é o que é mais chamado de parto normal, o bebê, ele sente que ele chegou no mundo que é bom, porque ele é recebido por uma mãe amorosa, ele se sente assim. Quando é um parto normal, que seria o parto natural, mas que tem anestesia e outras substâncias, o bebê já se sente confuso, mais estressado e mais inseguro. Quando é um parto com fórceps, aquele que normalmente é conhecido como tirado a ferro, que se fala, costuma não falar, esse bebê, no futuro, ele poderá ter dificuldades de manter vínculos afetivos e tem problemas também com o toque. Se for cesárea, maior probabilidade dele ser incapaz e hipersensível em lidar com separação e com abandono. E ainda dentro desse livro, Conexão com Bebês, a autora cita um outro livro, A Espiritualidade e os Bebês, pelo Espírito Irmã Maria, que foi psicografado por Maria Nazaré Doria. E quando o bebê nasce, ele se sente um pouquinho confuso, com soninho. As lembranças são bem confusas, né? Como se ele estivesse num sonho. No começo dessa fase de adaptação do espírito ao corpo físico, o bebê dorme e acorda toda hora, né? Em intervalos curtos. Quando o corpo dele está dormindo, o espírito volta ao plano espiritual, volta para a escola, para o curso, para ele ser tratado, para ele ser amparado, mais fortalecido, com mais informações. Conforme o tempo vai passando, né, e essa adaptação ela já vai avançando, os mentores espirituais vão desligando as lembranças do plano espiritual de uma forma bem suave, bem sutil. E assim, o espírito, aos pouquinhos, começa a ter a sua percepção da vida material e das pessoas que o cercam e do seu novo lar mais aumentada. Voltando ao livro do Hermínio de Miranda, ele comenta que nascer é mais penoso do que morrer. Ele diz isso apoiado na pesquisa que a psicóloga americana Ellen Wambach, naquele livro que eu já citei, Vida Antes da Vida, que ela relata depoimentos de pacientes, né, que fazem tratamento pela regressão de memória com ela. E quando a pessoa regredia ao período mais próximo, pertinho da pessoa nascer, ela está fazendo o tratamento e vai regredindo até chegar naquele ponto. O resultado da pesquisa foi o seguinte: quando perguntaram, foi você que decidiu nascer? 81% disse que sim e 19% não lembrou se foi ou não. Aí, alguém te ajudou a decidir a nascer? 68% disseram que estavam relutantes, tensos, mas se resignaram. E 26% se mostraram otimistas com a vida que estava vindo pela frente e a oportunidade de evoluírem. E quando perguntou como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Olhem o resultado. 90% respondeu que morrer
foi uma sensação muito agradável, mas que nascer é desagradável e intenso. E por que escolheram nascer na segunda metade do século XX? Eles disseram que é porque havia um objetivo principal, que era aprender a se relacionar com os semelhantes, aprender a cultivar o amor sem exigir e sem querer ter posse do ser amado. E 28% se declararam conscientes de que eram portadores do despertar da solidariedade para com os semelhantes, porque todos nós somos seres espirituais. E todos foram unânimes em dizer que ninguém tinha intenção de ficar rico, de ter posição social, nem poder. E quando perguntaram se foi você que escolheu o sexo e por que decidiu ser homem ou ser mulher, as mulheres disseram que esse momento, né, da segunda metade do século XX, era um momento que esses espíritos sabiam que lá no plano espiritual havia um planejamento de que teriam muitas conquistas femininas naquele período, que elas teriam mais liberdade, melhor status social. Quanto à escolha do sexo, disseram assim: eu escolhi ser mulher porque ela é mais amorosa, expressiva e ligada em si mesma. Aí eu não escolhi meu sexo, mas fiquei satisfeita ao saber que desta vez seria homem, porque eu estive no sexo oposto na maioria das minhas existências mais próximas e levei vidas miseráveis por isso. E a pergunta: caso você tenha conhecido sua mãe em alguma outra existência, qual foi o relacionamento que tinha? 87% disse que tinha algum tipo de vínculo com seus pais, amantes, parentes e amigos nas outras vidas. E a maioria dos espíritos, né, que disseram que optaram por reencarnarem na segunda metade do século XX, porque era um período onde teria uma possibilidade de maior aprendizado, de se conscientizarem que eram criaturas imortais e de maior amadurecimento espiritual. Porque, nesse período, muitos espíritos evoluídos estavam reencarnando. E isso apontava para um futuro promissor do planeta. Por que promissor? Porque havia uma probabilidade maior de se estabelecer a paz mundial. Maior possibilidade de união e integração entre os povos. E um momento de grandes mudanças em nosso planeta. Muitos espíritos também disseram e escolheram esse período porque tinham ligações com pessoas que já estavam reencarnadas ou que já estavam prestes a reencarnarem. E então, aí teriam maiores oportunidades de se resgatarem e de se reconciliarem com essas pessoas. O Emílio fala nesse livro que essa pesquisa, né, da doutora Ellen, ela só veio reforçar a ideia que está sendo falado o tempo todo, que o espírito, né, ele já existia antes da concepção. Ele é um bebê agora nesse corpinho físico, mas ele é um espírito adulto com as suas bagagens, com as suas experiências, com seus conhecimentos de outras vidas. E que ele está reencarnando com um propósito para essa sua vida atual, com seus objetivos e com as suas tarefas bem planejadinhos. E no Livro dos Espíritos, na questão 582, pergunta se pode-se considerar que a paternidade é uma missão? E ele diz, a resposta foi: paternidade e maternidade são missões. São mandatos divinos concedidos para nos auxiliar no resgate de nossas dívidas. E que o maior objetivo na missão dos pais é reaproximarem esse espírito que está reencarnando de Deus. Essa é a essência mais importante da sua tarefa. E para que isso aconteça, a mãe precisa aceitar que esse espírito venha por seu intermédio,
a orientação espiritual, a evangelização das crianças desde pequenininhas e durante a vida é tarefa dos pais, que vão ensiná-la não só falando, mas colocando em prática através do exemplo. E que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E para isso fez com que a criança, né, começasse com uma aparência frágil, do bebê, delicada. E quando os pais fogem desse dever, negligenciam essa educação espiritual, causam sérios ajustes sociais. E Emmanuel diz que o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura. Todos os espíritos têm uma missão. Não, isso independe do seu grau de elevação. E, na maioria das vezes, o espírito pede a missão para que ele seja auxiliado no seu burilamento moral e espiritual. E esse burilamento, essa educação espiritual, é através da evangelização espírita que começa na sua casa. Então, quem recebe um filho precisa providenciar a sua alimentação espiritual também. E o livro A Reforma Íntima começa antes do berço. Vamos ver? Comenta que muitas pessoas acham que faxina interior, reforma íntima, é só para adulto. Só que esse conceito aí, ele não está funcionando, nem com adulto, nem com criança que já nascem em lares espíritas e são evangelizadas desde pequenas. Por que ele fala isso? Ele diz que, independente da religião, está se verificando um número muito grande de pessoas com depressão, angústia, estresse, pânico e várias outras doenças, que são originadas na falta de fé e na pobreza ética. Isso aí faz com que a luzinha, né, do alerta se acenda. Como assim? Tem que mudar. O que tem que mudar? Onde tem que mudar? Como? Com certeza, não são os ensinamentos da doutrina espírita que tem que mudar, porque está tudo muito certo. O que precisa mudar é o jeito de passar esses ensinamentos e, principalmente, exemplificá-los. Aí vem, né, a pergunta. Tá, a gente tem que evangelizar esse ser. E, exatamente, quando a gente vai começar a evangelizar essa criança? E aí esse livro responde que é através da vida intrauterina. Porque a criança, ela vai precisar entender, pelo exemplo dos pais, que a reforma íntima não é para ninguém sofrer. Para você melhorar, você não é obrigado a sofrer. Você precisa querer se modificar, ou seja, é voluntário. Isso é mais inteligente do que você se sentir obrigado a mudar para não sofrer. E no livro ele afirma que essa mudança começa na fase uterina. E quando essa evangelização começa na barriga da mãe, a criança vai ter uma qualidade de vida melhor, a família e a sociedade também. Porque, voltando àquilo que a gente já está falando, a gente está conscientizado que esse espírito é um ser pré-existente, então ele é antigo, ele tem dificuldade, dívidas, problemas, defeitos, imperfeições, iguais a todos nós, todos temos. Não é só o filhinho, o netinho que nós estamos recebendo, é um espírito com toda a sua bagagem interior. E que as crianças
dessa nova geração estão chegando cada vez numa quantidade maior. Muitas delas estão aptas a ler pensamentos, a serem telepáticas. E, desse modo, a família deve começar a dialogar com esses espíritos que chegam bem antes do nascimento. E a interação mamãe e filhinho na gestação, a gente já comentou também que quem já teve vários filhos observou que cada gestação é de um jeito, porque os espíritos são diferentes, as relações que nós temos com esses espíritos são diferentes, passados diferentes. E quando a gente traz na barriga um espírito com o qual nós temos afinidade, essa gestação vai ser mais tranquila, porque tem mais atração e afeição. E quando a gente traz no ventre alguém que foi nosso inimigo de outras vidas, a gente vai sentir maior rejeição, né? E a mãe não deve se sentir culpada, porque percebeu que rejeita o filho. Ela precisa entender essa rejeição e trabalhar para aprender a amá-lo. Porque essa rejeição, ela pode se manifestar por diferentes situações, psicológica, emocional, espiritual, até em alterações orgânicas, certos sintomas de coisas que a gestante fica sentindo. Então, ela precisa estar bem atenta ao que ela pensa, o que ela sente e como ela se comporta. E que a mãe precisa conversar com o bebê, pelo pensamento ou falando mesmo. Porque esse bebezinho, esse espírito que está chegando, ele precisa sentir que estão gostando da vinda dele. Que a gente já conversou também hoje, que o espírito sente e registra esse sentimento no seu campo vibratório. E isso vai facilitar o desenvolvimento da relação futura entre a mãe e ele, o pai, irmão, tio, avós. E voltando ao livro Conexão com o Bebê, quem são os nossos filhos? Antes da mulher receber o resultado do seu teste de gravidez, antes dele dar positivo, o seu filho já vivia lá no plano espiritual. Quando ela estava tendo seus enjoos, né, ele já é uma vida consciente, mesmo que seja um embriãozinho. E para que a mãe se conecte com o seu bebê, seja antes, durante ou depois da gestação, é aquela consciência que ela precisa ter de que o seu bebê já existia antes de ser seu filho, que tem aquelas suas experiências todas, e o seu campo energético e conhecimento já adquiridos. E o filósofo Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, que é a doutrina filosófica que ele chama de ciência espiritual, ele afirma que é o filho que escolhe seus pais. Não importa a forma como esse filho veio ao mundo, se foi de parto natural, fertilização in vitro, ovo doação, banco de sêmen, ou se foi adotado. E a psicóloga Ingrid Canetti, no seu livro Uma Janela, né, para os Pais, seu filho escolheu nascer com estes pais, com esta família, nesta época e lugar e nestas condições, porque é o que seu espírito precisa para avançar em sua evolução. Os pais também escolheram receber este filho fazendo um contrato espiritual. E as crianças que estão reencarnando nesse momento no nosso planeta, elas apresentam características diferentes daquelas que nasceram antes da década de 70. E para muitos especialistas no assunto, elas são consideradas crianças da nova era e conhecidas como crianças das estrelas. São exigentes e precisam de lares onde tenha harmonia.
E em seu livro Crianças Índigo, a escritora francesa Sylvie Simon, ela explica que todas essas crianças, elas partilham da mesma necessidade. Elas precisam de um ambiente que tenha paz. E elas conseguem perceber quando os pais sentem medo ao se darem conta que eles não conseguem controlar essas crianças. Por quê? Elas tendem a privilegiar seu cérebro direito, que representa a criatividade, a intuição, a imaginação, as atividades artísticas, enquanto a escola e a educação familiar favorecem o desenvolvimento do cérebro esquerdo, razoável, racional. No livro Crianças Cristal, da psicóloga Ingrid Canetti, ela diz que as crianças da geração nova, da nova era, elas têm poderes misteriosos, alta espiritualidade, habilidades além da idade, são superdotados e conduzem as situações de forma pacífica, alto poder de cura, têm habilidade mediúnica, DNA modificado. E eu coloquei aqui para lembrar, ver o estudo do autismo, que foi um estudo que vocês vão encontrar no canal IBM TV, que foi feito em abril. São telepáticas, lembra daquela situação de crianças aptas a ler pensamento? Compassivas e com sentido de missão. E que elas podem ser de 3 tipos: crianças índigo, crianças cristal e crianças arco-íris. As crianças índigo são as que têm a aura na cor azul, azul índigo, e são questionadoras, contra a corrupção, consideradas problemáticas, amam a justiça e são telepáticas. E muitas vezes são diagnosticadas com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças cristal têm a aura na cor parecida com a pedra opala, cor leitosa. Reencarnaram na Terra a partir do ano de 2000, são gentis, pacíficas, telepáticas, criativas, frágeis, apresentam doenças respiratórias e de pele, são mais coração, maior capacidade de perdoar, maior potencial de espiritualidade e diagnosticada muitas vezes com autismo. As crianças arco-íris têm aura colorida. Chegaram recentemente ao planeta e é a primeira vez que estão na Terra. São amorosas, gentis, não têm que passar pelo processo de ação e reação, exigem famílias harmoniosas, são destemidas e têm um potencial maior de espiritualidade, mas é o tipo mais raro de aparecer por aqui. E aí você pode se perguntar assim, o que isso vai ser útil para mim? Olha, eu gostaria muito de ter tido acesso a essas informações antes de ser mãe, de ser vó, de ser professora. Adoraria. Não sei, né, vocês? Por quê? Ia melhorar a minha percepção do que meu filho precisa. Entender melhor suas características. Ser mais capaz de chegar mais perto dessa criança. Compreender melhor essa questão de atração e de rejeição. Eu estaria mais bem preparada para me conectar com essa criança. E quando a pessoa entende, a mulher entende, que é preciso fazer conexão espiritual com o filho, é porque a sua consciência já despertou. Isso é demonstrado quando ela admite a origem da vida, quando ela corre atrás do seu burilamento, porque aí vai se tornar mais receptiva à proximidade do plano espiritual, orientações, ajuda. Quando ela entende que os laços mãe e filho são sagrados. Quando sabe que o ser que está no seu ventre é influenciado pelo que ela pensa e sente, e que essa influência vai impactar na vida dessa criança.
porque esse ser confia nela, quer ser protegido por ela. Quando ela entende que é necessário mudar hábitos e atitudes danosos, como cigarro, bebida alcoólica, alimentação inadequada, pensamentos e sentimentos destrutivos, quando ela sabe que esse espírito, que agora é seu filho, tem projetos futuros próprios e que não são obrigatoriamente aquilo que ela tem, aquilo que ela sonha, projeta para ele. Porque os sonhos não são dela, são dele. Quando procura esclarecimentos, orientações com o plano espiritual para entender que esse filho não é sua propriedade. Ele tem objetivos de vida traçados e precisa rever os seus conceitos de autoridade. Voltando ao livro do Hermínio de Miranda, me diz que em qualquer época da vida do filho é importantíssimo que se tenha um meio de se comunicar com ele. Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto. Acaricie-a mansamente com as mãos. O magnetismo do amor se transmite facilmente como energia positiva a escorrer pelos dedos. Os bebês captam pensamentos e sentimentos sem necessidade de palavras, porque na natureza existe a linguagem dos sentimentos. E chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E eu já recebi um presente do Dia das Mães. Eu estava preparando esse estudo, no dia 21 de abril, a espiritualidade me presenteou com essa mensagem. Eu vou ler para vocês. Dia virá em que por toda a terra reinará o amor que nos corações da mãe está. Diferenças serão vencidas, mentes serão unidas e o pensamento se tornará um só. Viver, conviver, fazer acontecer e para isso todo bem promover. As questões da vida física já não serão tão importantes, pois a importância maior será olhar ao redor. Olhar o outro com amor, buscando enxergar e entender sua dor. Dor que muitas vezes aparece onde o amor ainda não cresce e o ódio ainda resplandece. Ai de nós se as mães não existissem. Ai de nós se não pudéssemos contar com esse colo mágico que neutraliza no filho o acontecimento mais trágico. Mesmo estando errada, a mãe está sempre certa, porque no final das contas o que ela quer é que o filho caminhe na direção certa. Mãe, seu dia na Terra é muito comemorado, muito festejado, mas muitas vezes o seu amor não é tão valorizado. Ainda existem filhos que não entendem esse teu amor tão desvelado, por vezes no coração, ainda guardado, quieto, sofrido, calado. Mas não vieste enganada. Sabias que a missão seria abençoada, porém seria também muito sacrificada. Mãe amável, mãe amiga, mãe que por seu filho briga. E nunca nega seu carinho, mesmo quando seu filho abandona o ninho. Ser mãe não é castigo, é sorte. Mãe eternamente além da morte. Mãe querida, amor além da vida. Beijo no coração de todas. Todas as mamães. Mãe, mamãe, mãe, vó, mãe, tia, mãe, pai, mãe de pet, mãe, bichinho, mãe, mulher maravilha. Para todas as mães, um feliz Dia das Mães. E agora, meus irmãos, vamos orar, vamos nos unir através da prece. E vamos então, queridos irmãos, unir nossos corações e mentes, agradecendo ao Pai Maior
pelas oportunidades desse momento, pelas luzes e bênçãos que nesse momento recebemos, por todas as orientações, ensinamentos, esclarecimentos que sabemos que não tem hora para chegar, não são precoces nem tardios, chegaram no momento certo. E que cada um de nós possa, Senhor, a cada dia que passa, continuar consciente de que somos espíritos imortais, construindo hoje o nosso futuro feliz na pátria espiritual. E que nesse momento, Pai amado, que nesse momento, Mãe Santíssima, Mestre Jesus, Espiritualidade amiga, todo esse planeta seja envolvido com essa luz azul bendita que traga saúde, saúde física, moral e emocional. E que traga o conforto, consolo, alegria e felicidade para o coração de todas as mães. Para as mães que estão no plano material e para as que retornaram à pátria espiritual. Que Deus abençoe a todas as mãezinhas queridas. Que traga para elas a certeza do manto divino de Mãe Maria, a envolvê-las, a envolver os seus corações. E que toda esta terra querida sinta-se abraçada nesse momento. Assim seja. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Um beijo no coração de todas as mãezinhas queridas. As que estão aqui e as que já foram. Minha mãezinha, minha vovó e a de todos vocês. Beijo. Beijo no coração. Até a próxima.